Me deparei com meu marido flertando com uma estudante de novo. Perdi a cabeça e destruí a casa. Minha sogra me criticou por não conseguir controlar meu marido, e minha cunhada disse que eu merecia. Quero o divórcio. Rafael me ameaçou com nosso filho, então aguentei por ele. Nunca imaginei que aguentaria isso a vida inteira. Rafael levava uma vida despreocupada enquanto eu me dedicava a ele, e ele morreu em paz depois de uma vida de trabalho. Meus filhos me ressentiam e eu morri sozinha num quarto alugado. Depois, milagrosamente, recebi uma segunda chance e me reencontrei antes do divórcio. Abri os olhos e vi minha sogra, que já havia falecido, me repreendendo. Lúcia, como você? Se atreve a destruir minha casa? Você está maluca? Tudo o que ele fez foi bater papo com uma estudante, e você se comporta como um animal selvagem, sem modos. Você não consegue controlar seu marido, mas culpa dele. Pois bem, você merece. Se tiver coragem, peça o divórcio. Meu filho é professor universitário, e você é só dona de casa. Vamos ver. Quem te quer depois disso? Mãe, não se preocupe. Ela não se atreveria a divorciar, disse minha cunhada, Bruna, com um sorriso sarcástico. Foi ela quem incitou minha sogra a me dar um tapa, mesmo se arriscando a quebrar coisas. Vou te arrebentar a cara. Meu sogro, sentado em sua cadeira de rodas, murmurou. Bate nela. Ele sabia que estava incitando Rafael a me agredir, deixando meu rosto todo inchado. Virei-me e vi Rafael sentado no sofá, olhando a televisão. Perguntei. Rafael, mãe quer que você se divorcie de mim. Concorda? Rafael nem sequer me olhou. Não me importa. Divorcie-se, se quiser. Respondi. Tá certo, aceito o divórcio. Vamos ao cartório amanhã. Rafael riu. Podemos nos divorciar, mas não pense que vai levar o menino. Não há poupança conjunta, então você não vai ver um centavo sequer. Lá vamos nós de novo. Eu... Lúcia. Costumava ser muito explosiva. Na primeira vez que ele me traiu, pedi o divórcio. Mas Rafael me conhecia bem, sempre usando o menino para me ameaçar. O menino. Minha sogra estava prestes a falar algo, mas... Bruna Má interrompeu. Elas sabiam que o menino era meu ponto fraco. Se mencionassem o menino, eu aguentava tudo, mas agora eu já não me importo com o menino. Sinto-me afortunada por a vida ter me dado uma segunda chance. Dessa vez, não vou sacrificar minha felicidade por ninguém. Não disse nada, assim como antes. Levantei-me e voltei para o quarto. Mãe, viu? Ela não se atreveria a divorciar. Ignorei as palavras de Bruna. Sorri com desprezo e comecei a arrumar minhas coisas. Na verdade, não era o meu quarto. Era o pequeno aposento fora do quarto do meu sogro. Depois do derrame que ele teve, precisavam de alguém por perto. Achei que eu cuidaria dele durante o dia, e minha sogra cuidaria à noite para que eu pudesse descansar. Mas ela dizia que tinha um transtorno nervoso, não conseguia ficar acordada e qualquer barulho a despertava. Acabou me obrigando a me mudar para o pequeno quarto para cuidar dele. Eu estava furiosa. Rafael dormia tranquilamente no quarto maior todas as noites. Agora decidi. Quem quiser cuidar dele, que o faça. Minha sogra não é que sempre diz que sou uma filha desobediente na comunidade, não é? Pois bem, serei desobediente. Que Rafael seja o filho obediente. Rapidamente arrumei minha cama e me mudei para o quarto principal. Quando me viu me mudando para o quarto principal, Rafael franziu a testa e me seguiu. O que você faz se mudando aqui? E quando o papai precisar ir ao banheiro ou tomar água à noite? Joguei as roupas de Rafael para o lado. Vamos nos divorciar. Seu pai não é meu pai. Quem for que cuide dele. O que há com você? Não. Fez confusão suficiente? Sorri. E daí se eu estou fazendo confusão? Ele dizia que eu estava fazendo confusão. Antes eu achava que realmente estava. Brigar com ele era fazer confusão. Quebrar coisas era fazer confusão. Não comer era fazer confusão. Mas agora eu sei. Me prejudicar não é fazer confusão. Fazer os outros sofrer, isso sim é. Veja, só de me mudar do pequeno quarto, Rafael não conseguiu esperar para vir falar comigo na sala. Rafael quase não me falava mais de 3 vezes ao dia. Acontece que só causando confusão é que eles se sentiam desconfortáveis. Rafael saiu do quarto com uma cara sombria. Não me importava com o que dissesse a família dele. Lá fora, troquei os lençóis e fui tomar um banho.
Normalmente, essa era a hora de buscar o menino. Depois de buscá-lo, eu me apressava para cozinhar. Após o jantar, limpava a casa e ajudava o menino com a lição. Depois da lição, dava banho nele. Finalmente limpava, dava banho e medicava meu sogro. Só quando ele dormia é que eu tinha um tempinho para mim. Em casa, eu era como um cavalo de trabalho. Depois do banho, comecei a calcular minhas economias. Me formei numa faculdade comunitária e me casei depois de alguns anos trabalhando. Depois do casamento, o salário de Rafael ia para a mãe dele. E eu tinha que pedir dinheiro para as compras semanais. Para dinheiro, eu tinha que pedir para minha sogra. Rafael não me dava nem um centavo, mas com o tempo eu não fiquei sem renda. Meu inglês é excelente. De vez em quando fazia trabalhos de meio período e ganhava algumas centenas de reais cada vez. Agora tenho mais de 10 mil de economia. Muito pouco. Mas depois do divórcio, é o suficiente para sobreviver até eu conseguir um emprego e não ter que me preocupar com a casa. Essa casa foi deixada para mim pelos meus pais. É enorme. Era um bem da família, de antes do casamento. Rafael não pode ficar com ela. Quando me casei, Rafael trouxe os pais dele. E, antes que Mitch Bruna Siriargir se casasse, ela também morava com a gente. Agora percebo que Rafael provavelmente se casou comigo pela casa. A família dele planejava ficar com tudo desde o início. Dessa vez, não vou ceder. Vou expulsar todos. Nesse momento, minha sogra bateu na porta. Lúcia, o que você está fazendo aí dentro? O menino está saindo da escola. Você não vai buscá-lo? A casa está um caos. Vagabunda. Abri a porta. Eles não gostam que eu o busque. Que seja Rafael quem o busque. Minha sogra. Rafael não pode fazer essas coisas. Por que não? O menino não é só meu. Tá bom. Se você não busca, ninguém busca. Esse é o truque de sempre da minha sogra. Antes, ela via a família sem fazer nada. Eu ficava irritada. Mas pensando no menino, cedia. Fazia tudo em silêncio. Dessa vez, não vou ceder. Logo ouvi uma batida lá fora na porta. Presumi que minha sogra tinha ido embora. Não voltaria antes do jantar. Abri a porta para ver a sala. Além da bagunça, só estava meu sogro, em sua cadeira de rodas. Fingi não vê-lo. Fui para o escritório e liguei o computador. Comecei a procurar emprego. Meu inglês é realmente bom. Estudei comércio internacional na faculdade comunitária e adoro o inglês. Nunca deixei de praticar. Escrevi meu currículo e enviei para mais de 100 empresas. Depois disso, fui direto para o quarto, deitei na cama e adormeci. Estava exausta demais. Não queria pensar ou me preocupar com nada. Cadê a comida? Por que ninguém cozinhou? Você está morta? Ficar em casa sem cozinhar, sem limpar o chão. Rafael, olha a mulher que você escolheu. Vagabunda e inútil. Ficar em casa sem cozinhar. Será que ela está pedindo uma surra? A voz da minha sogra me despertou. Impacientemente, enrolei as cobertas na cabeça. Levanta. Rafael entrou. Em algum momento, eu me irritei. Levantei. Que se passa? Não vê que estou dormindo? Rafael gritou. Dormir, dormir, dormir. Tá cedo. Por que você não preparou o jantar? Eu não vou comer. Não pra você. Mãe quer que você cozinhe. Por que não fez isso? Fiquei surpresa. Você é surda ou burra? Disse. Eu não vou comer. Quem comer, que cozinhe. Você faz de propósito? O que minha mãe te fez? Lúcia, não me faça isso. E daí, o que você vai fazer a respeito? Divorciar de mim? Sai fora. Vai buscar sua preciosa Larissa. Que ela sirva toda a sua família. Rafael respirou fundo. Tá bom. Não cozinhe. Que os meninos morram de fome. Me revirou os olhos. O mesmo de sempre. Nada de novo. Enquanto discutíamos, os 2 meninos chegaram em casa. Sofia e Miguel. São gêmeos, com 9 anos este ano. Miguel percebeu que estávamos discutindo assim que entrou. Mãe, por que você está discutindo com o papai de novo? Você não pode ficar tranquila? Sofia assentiu. Sim, mãe. Sua voz é tão alta e você nem nos buscou hoje. Rafael disse severamente. Olhem para a sua mãe. Em que ela se transformou? Nunca aprendam com ela. Como uma bruxa, incivilizada, quase me afoguei de raiva. Olhei friamente para os 2 que eu havia dado à luz. Os genes são realmente poderosos. Miguel e Sofia herdaram completamente os traços egoístas da família de Rafael.
Sempre me viam gritar em casa e sempre ficavam do lado dele. Na minha vida passada, quando estava morrendo, eles pensaram em me expulsar? Não a mim, o médico. Já tenho isso claro. Marido e filhos não significam nada. Um marido e filhos como esses, prefiro não tê-los. Sorri friamente. Tá certo. Não vou mais discutir com o seu papai. Se apresse e vá buscá-lo. Hoje tô com dor de cabeça. Vocês dois não me incomodem. Os dois meninos se olharam, sem entender por que parei de discutir. Assim é que acontece. Toda vez que me veem é durante uma briga danada em casa. E sempre ficam. Do lado de Rafael, no passado, quando eu estava realmente doente, tudo o que pensavam era em me livrar, em vez de me levar ao médico. Finalmente entendi. Quem precisa de um marido e filhos assim? Prefiro não tê-los. Forcei um sorriso e disse: Tá certo. Não. Vou discutir mais com o seu papai. Vão lá buscá-lo. Hoje tô com dor de cabeça também. Não entrem e não me perturbem. Os dois meninos trocaram olhares confusos, sem entender muito bem por que parei de discutir de repente. Rafael gritou: Os meninos estão em casa e você ainda tá deitada? Vai fazer o jantar. Eu o ignorei. Completamente, Rafael gritou: Lúcia, não me ouviu? Ao ver que eu não reagia, continuou: Você é surda? Tô te dizendo para fazer o jantar. Até quando vai continuar com isso? Eu disse que só estava conversando com uma estudante. Você não está sendo controladora demais? O que os outros vão pensar de mim? Levantei-me e chamei os dois meninos para se aproximarem. Quando Miss Sofia e Miguel Cani chegaram, eu disse: Não estou discutindo agora. É o seu papai. Quem tá gritando? Pode pedir para ele se acalmar? É professor, mas não tem modos. Não aprendam com ele. Ele está agindo como um maluco. Os meninos olharam para o papai. Parem de discutir. Minha sogra irrompeu, empurrando as crianças. O que vocês sabem, hein? O papai está disciplinando a própria esposa. Sofia? Foi empurrada e caiu de imediato, chorando alto. Minha sogra zombou de mim. Por que você chora, menina inútil? Será que alguém morreu na família para você chorar assim? Antes, eu correria para abraçar a Sofia e discutir com minha sogra. Mas agora eu não sou tão ingênua. As crianças costumavam ser influenciadas pelas palavras dela, esquecendo tudo o que fizeram quando eram pequenas. Mandavam eu ser perdoadora. Agora quero ver se elas lembram de sua bondade ou sem a minha proteção. Rafael franziu a testa para sua mãe. Tá bom, mãe. Chega. Vai fazer o jantar. Ela abriu os olhos, surpresa. Eu? O que há com ela? Rafael ficou sem palavras. Ela não está se sentindo bem hoje. Desta vez é com você. Olhei friamente para ele. Viu? Se tiver determinação suficiente, pode fazer as coisas acontecerem. Depois que ele se foi, Rafael levou os meninos. Não se esqueça de ir ao cartório amanhã para retirar os papéis. Lhe lembrei enquanto saía do quarto. O rosto dele se transformou por completo. Aquele lampejo de surpresa e medo em seus olhos me deu uma satisfação que eu nunca tinha sentido antes. Durante anos, ele usou o menino como escudo, como sua arma infalível contra mim. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu era diferente. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. A casa estava em silêncio, como se também prendessem a respiração diante do que estava por vir. Me vesti com cuidado, escolhendo um conjunto que havia reservado para ocasiões especiais. Hoje era um dia especial. Era o primeiro dia do resto da minha vida. Preparei um café e me sentei na cozinha. Não demorou muito para que minha sogra aparecesse, arrastando os pés e com a testa franzida, como sempre. O que você tá fazendo acordada tão cedo? Resmungou. E por que não preparou o café da manhã para todo mundo? Olhei diretamente nos olhos dela, algo que raramente fazia. O olhar dela sempre me intimidou, mas hoje vi algo diferente. Vi uma mulher mais velha, amarga, que dedicou a vida a controlar os outros. Bom dia para você também, dona Helena, respondi com calma. Hoje vou ao cartório. Como combinamos ontem, Rafael e eu vamos nos divorciar. Ela ficou imóvel, com a boca entreaberta. Acho que nunca me tinha visto tão decidida. Ainda com essa besteira? Zombou, recuperando a compostura. Você sabe
Que Rafael nunca vai deixar você ficar com os meninos. Levantei-me, enxaguei minha xícara e a deixei na pia. Não vai ser decisão de Rafael, disse sem mais delongas, e saí da cozinha. Rafael já estava acordado quando entrei no quarto. Estava sentado na cama, olhando o celular com aquela expressão de preocupação que agora reconhecia perfeitamente. Provavelmente estava mandando mensagem para Larissa, a estudante dele, explicando por que não poderia vê-la hoje. Vamos, disse. Temos um compromisso. No cartório às 9, ele me olhou com os olhos semicerrados. Você vai mesmo seguir com isso? Perguntou como se falasse com uma menina mimada. Lúcia, você sabe que não pode viver sem mim. Quem vai te contratar? Onde você vai morar? Ri, e foi uma risada genuína. Esta casa é minha, Rafael. Meus pais me deixaram antes do nosso casamento. E quanto ao emprego, a gente já vai ver. Tenho meus recursos. O rosto dele empalideceu. Pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Medo de verdade. Você não pode nos expulsar, disse a voz perdendo aquela segurança típica. Meu pai está doente, precisa de cuidados. Seu pai é sua responsabilidade, não a minha, respondi sentindo uma força que eu nem sabia que tinha. Você e sua família podem procurar outro lugar para morar. Vocês têm 30 dias a partir de quando assinarmos os papéis do divórcio. Rafael se levantou de repente. Você não pode fazer isso, gritou. Você não vai levar os meninos. Esta também é minha casa. Naquele instante, Sofia e Miguel apareceram na porta com os olhos arregalados de medo. Ver o pai assim, fora de controle, era novo para eles. Sempre me viam como a descontrolada, a problemática. Agora viam outro lado do pai que tanto amavam. Papai, o que está acontecendo? Perguntou Miguel com voz trêmula. Rafael se recompôs visivelmente, forçando um sorriso amarelo. Não é nada, filho, disse. Vão tomar café da manhã. A vovó está na cozinha. Os meninos me olharam confusos. Eu sorri com calma para eles. Está tudo bem, garanti. Papai e eu temos que cuidar de alguns trâmites hoje. Voltaremos mais tarde. Eles hesitaram um pouco, mas finalmente foram para a cozinha. Quando ficamos sozinhos de novo, Rafael me agarrou pelo braço com força. Eu não vou assinar esses papéis, sibilou. E se você insistir nessa loucura, pode ter certeza que nunca mais verá. Os meninos. Liberei o braço dele com um movimento brusco. Solta-me, disse firmemente. E para de me ameaçar com os meninos. Isso já não funciona, Rafael. Você vai vir comigo ao cartório e vamos iniciar este divórcio como adultos civilizados. Ou terei que recorrer a outros meios. Que meios? Zombou. O que você pode fazer contra mim? Sorri, uma risada fria que nunca tinha usado antes. Tenho meus recursos, Rafael. Não me force a usá-los. E com isso, saí do quarto, deixando-o pasmo, incapaz de responder. Pela primeira vez em nosso casamento, eu tinha o controle. A viagem até o cartório foi tensa. Rafael dirigia em silêncio, a mandíbula trancada, os nós dos dedos brancos no volante. Eu olhava pela janela, pensando em tudo o que havia perdido nesses anos de casamento. A liberdade, a dignidade, a alegria de viver conforme meus próprios termos. Quando chegamos, Rafael ainda parecia acreditar que eu mudaria de ideia na última hora. Ele se movia lentamente, arrastando os pés, me olhando de soslaio a cada passo, como se esperasse que eu desmoronasse. Mas eu caminhava com passos firmes, decidida. A atendente no cartório era uma mulher de meia idade, com olhos gentis e cansados. Ela nos entregou os formulários necessários e explicou o processo. Isso é só o começo, explicou. Vocês terão que vir buscar mais documentos na próxima semana e depois passar por um juiz de família para definir a guarda dos meninos e a divisão dos bens. Rafael sorriu com suficiência ao ouvir isso. Viu, Lúcia? Não é tão simples quanto você imagina. Nunca disse que seria simples, respondi, assinando minha parte do formulário inicial. Disse que era necessário. De volta para casa, Rafael seguia tentando me convencer de que eu estava cometendo um erro. Pensa nos meninos, Lúcia, dizia, usando sua tática habitual. Como você acha que eles vão se sentir quando os pais se divorciarem? Provavelmente melhor do que vivendo numa casa onde a mãe é constantemente desmerecida, respondi, sem tirar os olhos da estrada. E além disso, não venha agora dizer que você se importa. Você nunca os cuidou de verdade. Isso não é justo, protestou.
Eu trabalho duro para mantê-los. Para manter a sua mãe, quer dizer? Corrigi. Seu salário sempre foi direto para ela, e eu tive que mendigar por cada centavo para as necessidades básicas dos meninos. Rafael ficou em silêncio. Não podia refutar algo que ambos sabíamos ser verdade. Quando chegamos em casa, Dona Ivone e Bruna nos esperavam na sala, os rostos uma mistura de ansiedade e hostilidade. E aí? Perguntou Dona Ivone sem se conter. O que aconteceu? Iniciamos o processo de divórcio. Respondi com calma, pendurando minha bolsa no cabide próximo à porta. Dona Ivone soltou um suspiro exagerado. Não acredito nisso, exclamou, olhando para Rafael. Você vai mesmo permitir que essa mulher ingrata destrua nossa família? Rafael parecia derrotado. Mãe, por favor, não piore as coisas, murmurou. Bruna se aproximou de mim com um sorriso malicioso. Imagino que agora você queira que a gente saia, né? Disse cruzando os braços. Mas você sabe que não pode simplesmente nos expulsar? Vocês têm 30 dias, respondi, mantendo a voz neutra. Tempo suficiente para arrumar outro lugar. Isso é inacreditável, gritou Dona Ivone. Depois de tudo o que fizemos por você, deixei escapar uma gargalhada diante do absurdo das palavras delas. Tudo o que vocês fizeram por mim, repeti incrédula. Quer dizer, tratar-me como uma empregada por 10 anos? Humilhar-me diariamente? Ensinar aos meus filhos a me desprezar? Dona Ivone ficou pálida, mas rapidamente recuperou a postura defensiva. Você é uma ingrata, sibilou. Nós te acolhemos na nossa família. Esta é minha casa, lhe lembrei. Fui eu que acolhi vocês, e veja como me retribuíram. Virei-me para ir embora, mas então notei algo na mesa de Rafael que chamou minha atenção. Um envelope com o timbre da universidade. Meu instinto me disse que havia algo importante ali. Que é isso? Perguntei pegando o envelope. Rafael se lançou em minha direção, tentando me arrancá-lo das mãos. Isso é particular! Gritou. Mas eu fui mais rápida. Afastei-me e abri o envelope. Dentro havia vários documentos, mas um, em especial, chamou a atenção. Era uma carta da diretoria da universidade, endereçada a Rafael. Puli rapidamente, o coração acelerando a cada palavra. Prezado professor Ferreira, dizia. Recebemos diversas reclamações sobre seu comportamento inadequado com estudantes. Embora não seja a primeira vez que recebemos tais denúncias, as evidências apresentadas neste caso são particularmente preocupantes. Solicitamos que se apresente perante o comitê disciplinar na próxima segunda-feira. Ergui o olhar encontrando o rosto pálido de Rafael. Diversas reclamações? Perguntei, a voz mal um sussurro. Não é a primeira vez? Rafael parecia desesperado agora. Não é o que você pensa, começou a dizer. São só mal-entendidos. Cala. A boca! Interrompi com uma voz mais firme do que nunca. Quantas estudantes, Rafael? Quantas você assediou? Dona Ivone interveio, tentando arrancar a carta de mim. Isso não é da sua conta, gritou. Me entregue. Não me encoste, avisei, afastando-a. Isso muda tudo, vocês não entendem? Não só Rafael é um mau marido e um péssimo pai. Ele também é um predador. Não use essa palavra, rosnou Rafael. Você não sabe do que está falando. Sei exatamente do que estou falando, respondi, a voz tremendo de raiva. E agora eu tenho a prova. Isso não só vai afetar nosso divórcio, Rafael. Isso pode custar sua carreira, sua reputação, tudo. Dona Ivone se deixou cair no sofá, o rosto uma máscara de horror. Bruna olhou para seu irmão com uma mistura de confusão e decepção. É verdade? Perguntou para Rafael. Você realmente tem assediado suas estudantes? Rafael não respondeu, o que já foi resposta suficiente. Naquele instante, senti uma calma estranha. Tudo fazia sentido agora. As mensagens tarde da noite, as reuniões noturnas, as estudantes que o chamavam a todo instante. Não era só Larissa. Havia sido um padrão durante todo o nosso casamento. Vou guardar isso, disse dobrando cuidadosamente a carta e colocando-a na minha bolsa. E agora, com licença, tenho coisas a fazer. Saí da sala e fui para o quarto, ignorando os gritos de Rafael e os choros de Dona Ivone. Pela primeira vez em anos, senti que tinha o controle da minha vida. E não vou largá-lo. Naquela noite, enquanto revisava mais papéis no quarto, encontrei algo ainda mais impactante.
Em uma pasta escondida no fundo de uma gaveta, descobri extratos bancários em nome de Rafael. Uma conta que ele nunca mencionara, com depósitos regulares do salário dele. E retiradas igualmente regulares para uma conta em nome de Larissa Lima. Minha mente disparou. Todas as vezes que me negaram dinheiro para as necessidades básicas dos meninos. Todas as vezes que tive que pedir para Dona Ivone, humilhando-me. E durante todo esse tempo, Rafael vinha desviando dinheiro para sua amante. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer emoção que já havia experimentado. Não foi um surto explosivo, como os de antigamente. Foi algo frio, calculado, determinado. Peguei os extratos e os guardei junto com a carta da universidade. Eram minhas armas agora, meu seguro para um futuro melhor. No dia seguinte, enquanto todos tomavam café, anunciei que sairia. "Para onde você vai?" perguntou Rafael, desconfiado. "Tenho um compromisso", respondi vagamente. "Com quem?" insistiu. "Com meu advogado", disse, saboreando a expressão de pânico que atravessou o rosto dele. "É hora de eu receber orientação profissional. Sobre o nosso divórcio." Dona Ivone deixou cair o garfo. "Advogado?" repetiu. "Você não pode pagar um advogado." Sorri. "Tenho meus recursos, Dona Ivone. Não subestime o que uma mulher determinada pode fazer." Na verdade, eu não tinha compromisso com um advogado naquele dia. Tinha algo ainda mais importante. Uma entrevista. De emprego. Haviam enviado meu currículo para várias empresas no dia anterior, e, surpreendentemente, uma me contatou quase que de imediato. Uma empresa de traduções, sediada em São Paulo, que procurava alguém com o meu perfil. A entrevista foi melhor do que eu esperava. Meu inglês impressionou o gerente, e minha experiência em comércio internacional, embora modesta, era exatamente o que procuravam para um projeto específico com clientes dos Estados Unidos. "Francamente, Sra. Silva, estamos impressionados", disse o gerente ao final da entrevista. "Gostaríamos de oferecer-lhe a vaga." Senti meu coração bater mais forte. "Sério?" perguntei sem conseguir conter a emoção. "Quando posso começar?" "Idealmente na próxima semana", respondeu. "O salário inicial é de R$4.000 mensais, com possibilidade de aumento após o período de experiência de 3 meses. R$4.000. Mais que o dobro do que Rafael me dava mensalmente para todas as despesas da casa, incluindo as dos meninos. "Aceito", disse sem hesitar. "Estarei aí na segunda-feira logo pela manhã." Saí do escritório nas nuvens de felicidade e orgulho. Pela primeira vez em anos, senti que tinha um propósito, um futuro só meu. Minha próxima parada foi, de fato, o escritório de um advogado. Pedi recomendações online e encontrei um especializado em direito de família, com ótimas avaliações e honorários justos. O advogado, um homem de cerca de 50 anos chamado Siqueira, ouviu minha história com atenção, anotando de vez em quando. "Você tem um caso sólido, Sra. Silva", disse quando terminei. "A casa é sua, sem dúvida. E com essas provas do comportamento de seu marido, tanto na universidade quanto no desvio de verbas, podemos garantir uma pensão alimentícia adequada para seus filhos." "E a guarda?" perguntei, minha maior preocupação. "Com esses antecedentes, é muito provável que consigamos a guarda principal para você", assegurou. "Especialmente se conseguirmos demonstrar que seu marido representa um modelo moral duvidoso para as crianças." Senti um alívio, mas ainda me preocupava com a reação de Sofia e Miguel. Eles sempre estiveram mais próximos do pai. Temia que isso os afastasse ainda mais de mim. "Meus filhos", comecei, a voz embargada, "sempre estiveram do lado do pai. Temo que isso os afaste de mim." O advogado Siqueira me olhou com compaixão. "É comum as crianças se alinharem ao pai que percebem como mais forte ou dominante", explicou. "Mas elas são notavelmente resilientes e perspicazes. Com o tempo, verão a verdade por si mesmas." Suas palavras me acalmaram, embora ainda estivesse com dúvidas. "O que devo fazer agora?" perguntei, precisando de orientações claras. "Primeiro, guarde todos esses documentos num lugar seguro, fora da sua casa", aconselhou. "Segundo, comece a documentar tudo. Cada interação hostil, cada ameaça, cada vez que seu marido ou a família dele a menosprezarem na frente dos meninos. Terceiro, prepare-se para uma batalha. Seu marido não vai ceder facilmente, especialmente agora que sabe que você tem evidências que podem prejudicá-lo profissionalmente." Assenti, absorvendo cada palavra.
Uma última coisa, adicionou. Como proprietária da casa, você tem o direito de solicitar que seu marido e a família dele se desocupem do imóvel. No entanto, estrategicamente, pode ser melhor esperar até depois da primeira audiência judicial. Isso nos daria uma posição mais forte. Ao sair do escritório do advogado, senti-me armada. Já não era a Lúcia submissa e assustada que se deixava manipular. Era uma mulher, com um plano, com provas, com direitos. Quando cheguei em casa, encontrei Dona Ivone chorando dramaticamente no sofá, enquanto Bruna tentava consolá-la. O que aconteceu? Perguntei sem me importar muito. Bruna me olhou com ódio. Como se você não soubesse! Cuspia. Rafael recebeu uma ligação da universidade. Ele está suspenso enquanto as acusações são investigadas. Tentei parecer surpresa. Que... acusações? Não fique fazendo a de inocente, gritou Dona Ivone entre soluços. Sabemos que foi você que apresentou aquelas denúncias falsas. Não sei do que estão falando, respondi com calma. Mas se Rafael está sendo investigado, deve haver uma razão. Naquele instante, Rafael entrou na sala, o rosto contorcido, de raiva. Você! Rugiu ao me ver. Foi você que fez isso. Ele se lançou em minha direção, mas permaneci firme sem recuar. Não se aproxime, avisei. Não me toque. Você arruinou minha carreira, gritou, a voz embargada. Tudo por um divórcio estúpido? Eu não fiz nada, Rafael, respondi friamente. Você se arruinou quando decidiu assediar suas estudantes. Sofia e Miguel apareceram nesse momento, atraídos pelos gritos. Seus rostos mostravam confusão e medo. Papai? Perguntou Miguel com voz trêmula. O que está acontecendo? Rafael. Se conteve visivelmente, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Nada, filho, disse. Só um problema no trabalho. Nada para se preocupar. Olhei para meus filhos e, pela primeira vez em muito tempo, vi uma centelha de dúvida neles. Eles não me viam como a vilã naquele momento. Viam o pai fora de controle, gritando, ameaçador. Crianças, disse suavemente. Que tal irem para o quarto de vocês um pouco? Os adultos precisam conversar. Para minha surpresa, eles obedeceram sem protestar, lançando um último olhar preocupado para o pai antes de irem embora. Quando ficamos sozinhos, encarei Rafael. Não fui eu que apresentei aquelas denúncias. Rafael, disse com voz firme. Mas não me surpreende que alguém o tenha feito. E não me surpreenderia se mais pessoas fizessem agora que a porta está aberta. O rosto dele perdeu toda a cor. O que quer dizer? Perguntou, a voz quase inaudível. Quero dizer que talvez Larissa não seja a única a ter decidido falar. Dona Ivone se levantou, tremendo de raiva. Meu filho não é nenhum predador, gritou. Tudo isso é mentira, tudo por sua culpa. Olhei para ela com pena. Dona Ivone, acho que é hora de aceitar que seu filho não é o homem perfeito que você sempre imaginou. Virei-me e fui para o quarto, deixando todos em um silêncio atônito. Por dentro, sentia uma mistura de emoções, satisfação, alívio, mas também uma pontada de tristeza por todo o tempo perdido. Contudo, uma coisa estava clara. Esse era só o começo do meu renascimento. E ninguém iria me parar. Nos dias seguintes, a minha consulta com o advogado, a casa virou um campo de guerra silencioso. Rafael mal me olhava. Dona Ivone murmurava insultos cada vez que passava. E Bruna intensificava sua campanha para colocar os meninos contra mim. Porém, algo estava mudando em Sofia e Miguel. Na manhã do meu primeiro dia no novo emprego, acordei cedo para me arrumar. Escolhi cuidadosamente minha roupa. Um terno formal que comprei anos atrás e nunca usei, guardado no fundo do armário como símbolo da profissional que eu jamais fui. Estava me arrumando quando Sofia apareceu na porta do meu quarto. Mãe, para onde você vai? Perguntou com voz mais suave que o habitual. Vou trabalhar, querida, respondi com um sorriso. Os olhos dela se arregalaram, surpresa. Você tem um emprego? Sim, a partir de hoje, expliquei enquanto colocava meus brincos. Vou ser tradutora numa empresa internacional. Sofia me olhou com curiosidade, como se me visse pela primeira vez de verdade. Você parece diferente, comentou, enfim. Sorri, sentindo uma sensação de calor que há muito não experimentava com meus filhos. Me sinto diferente, confessei. Mais forte.
Ao descer para a cozinha, encontrei Dona Ivone preparando o café, visivelmente irritada por ter que fazer isso sozinha. Então agora você trabalha, disse com desdém. Acha que pode abandonar suas responsabilidades assim? Não estou abandonando nada. Dona Ivone, respondi com calma enquanto pegava uma xícara de café. Estou apenas acrescentando algo à minha vida, algo que é só meu. E quem vai cuidar dos meninos? E do meu marido? Perguntou elevando a voz. Rafael pode cuidar dos próprios filhos enquanto eu trabalho, afirmei. E quanto ao seu marido, já disse. Não é minha responsabilidade. Saí de casa com a cabeça erguida, ignorando as protestas. O ar da manhã parecia diferente, cheio de possibilidades. Meu primeiro dia foi intenso, mas gratificante. Meus colegas me receberam calorosamente. Meu chefe ficou impressionado com meu domínio do inglês. E pela primeira vez em anos, senti que minha mente se expandia para além das paredes do lar. Ao voltar para casa naquela tarde, encontrei a casa num caos total. Os meninos não tinham feito as tarefas, o jantar não estava pronto, e meu sogro gritava do seu quarto pedindo ajuda para ir ao banheiro. Dona Ivone me confrontou imediatamente. Viu o que acontece quando você não tá aqui? Me acusou. Tudo desaba. Isso prova que o seu lugar é aqui, cuidando da família. Encarei-a nos olhos. Não, Dona Ivone. Isso prova que vocês se tornaram completamente dependentes de mim. Tá na hora de aprenderem a se virar sozinhos. Naquela noite, depois de ajudar os meninos com a lição, tomei uma decisão radical. Fui até o escritório onde Rafael estava trancado desde que foi suspenso. Precisamos conversar, declarei firmemente. Ele levantou o olhar, os olhos vermelhos e inchados. O que quer agora? Perguntou amargamente. Você já fez dano suficiente? Quero que você e sua família comecem a procurar outro lugar para morar, anunciei. Meu advogado me informou que, como proprietária legal desta casa, posso solicitar o despejo. Imediato de vocês, ele se levantou abruptamente furioso. Você não pode nos expulsar. Posso e vou, respondi sem me alterar. Mas estou lhes dando a oportunidade de sair de boa. Vocês têm 2 semanas. 2 semanas? Exclamou incrédulo. Isso é impossível. Então sugiro que comecem a procurar agora mesmo. Concluí virando-me para sair. Os meninos vão escolher o papai, gritou por trás. Quando souberem o que você tá fazendo, vão te odiar. Parei na porta e olhei por cima do ombro. Não tenho tanta certeza disso, Rafael. Os meninos não são bobos. Estão começando a enxergar a verdade. E com essas palavras, fechei a porta, deixando-o sozinho com sua raiva e seu medo. O renascimento de Lúcia não estava só começando. Estava avançando a toda velocidade. As 2 semanas passaram num piscar de olhos. Minha vida se transformou num delicado equilíbrio entre meu novo emprego, onde me destacava a cada dia, e a guerra silenciosa em casa. Como era de se esperar, Rafael já havia iniciado sua campanha para colocar os meninos contra mim. Eu os ouvia, à noite sussurrando: sua mãe vai nos expulsar. Ela não nos ama como antes. Prefere o trabalho a vocês. Numa tarde, ao voltar do escritório, encontrei Miguel chorando no quarto. O que houve, querido? Perguntei sentando ao seu lado. Por que você quer que o papai vá embora? Soluçou. Você já não nos ama? Meu coração se apertou. Sentei ao lado dele e respirei fundo. Miguel, me olhe. Pedi, esperando até que seus olhos se encontrassem com os meus. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Você e sua irmã. Mas você está expulsando o papai, os avós. Preciso que entenda algo muito importante. Continuei com suavidade. Às vezes, os adultos não podem continuar vivendo juntos porque se machucam. O papai me machucou muito por muitos anos. Seus olhos se arregalaram surpresos. Ele te bateu? Nem todas as feridas são visíveis, meu amor. Expliquei. Há palavras e atitudes que doem tanto quanto um soco. Miguel refletiu sobre minhas palavras. O rosto uma mistura de emoções. A vovó diz que você é má, murmurou enfim. E o que você acha? Ele hesitou um instante. Não sei. Antes você gritava muito, mas agora parece diferente. Abracei-o com força, sentindo que, pela primeira vez em anos, ele realmente me via. Você quer que eu te mostre mais estrelas? Pediu.
E assim passamos a próxima hora, procurando constelações no céu noturno, reconstruindo lentamente a ponte entre nós que Rafael e sua família tentaram destruir. A manhã da audiência amanheceu clara e radiante, contrastando com a tempestade que sentia por dentro. Me vesti com cuidado, escolhendo um traje sóbrio, porém elegante. Queria transmitir a imagem de uma mãe capaz, estável e profissional. Deixei os meninos com a dona Cláudia, uma vizinha de confiança que havia sido testemunha silenciosa dos meus anos de sofrimento naquela casa e que agora se oferecia para me ajudar. Tudo vai dar certo, Lúcia, me assegurou enquanto abraçava Sofia e Miguel. Você é uma mãe excelente. As palavras dela me deram o impulso de confiança necessário para encarar o que viria. Ao chegar ao fórum, vi Rafael já esperando com seu advogado. Dona Ivone e Bruna estavam com ele, como era de se esperar. Dona Ivone me lançou um olhar carregado de ódio ao me ver. Siqueira me recebeu com um sorriso tranquilizador. Estamos prontos, senhora Silva, assegurou. Temos um caso sólido, não se deixe intimidar. E assim, entramos na sala onde seria decidido o futuro dos meus filhos, da minha nova vida e de tudo pelo que lutei desde que despertei para essa segunda chance. A sala do fórum estava em silêncio quando me sentei ao lado de Siqueira. Rafael, Dona Ivone e Bruna ocupavam a mesa oposta, os três tentando passar a imagem de uma família unida. Uma farsa total. O juiz Mendoza, um homem de expressão serena, iniciou a audiência. Estamos aqui para definir a guarda dos menores Sofia e Miguel Silva. O advogado de Rafael se levantou primeiro, descrevendo uma mulher que ele mal reconhecia, instável, negligente, egoísta. A cada palavra, minha determinação aumentava. Eu não permitiria que aquelas mentiras definissem meu futuro. Dona Ivone subiu ao estrado, fazendo de conta que era a avó preocupada, fabricando histórias sobre meus arrebatos violentos. Bruna seguiu o mesmo roteiro, e finalmente Rafael, se apresentando como o pai perfeito, cuja única preocupação era o bem-estar dos meninos. Desde que Lúcia começou a trabalhar, os meninos têm estado praticamente abandonados, declarou com o rosto pintado de falsa preocupação. Quando chegou nossa vez, Siqueira começou a desmontar a narrativa dele sistematicamente. Apresentou minhas avaliações psicológicas, evidências do meu desempenho excepcional no trabalho e minha estabilidade financeira. Meritíssimo! Gostaríamos de apresentar documentos relativos à conduta do Sr. Ferreira, que são relevantes para este caso, anunciou Siqueira. Rafael se tensionou visivelmente enquanto meu advogado entregava ao juiz os documentos da universidade, detalhando as denúncias de assédio, junto com os extratos bancários que mostravam o desvio de recursos para Larissa Lima. Além disso, temos o depoimento da senhora Cláudia, vizinha desta família há 8 anos. A senhora Cláudia entrou, descrevendo com precisão os gritos, os insultos, como me tratavam como se eu fosse uma empregada na minha própria casa. A senhora Lúcia sempre foi uma mãe exemplar, concluiu. Apesar do abuso constante, jamais permitiu que isso afetasse os meninos. O golpe final foi o vídeo que mostrava Larissa entrando no apartamento de Rafael durante o fim de semana em que os meninos estavam com ele. Isso demonstra uma falta de julgamento e consideração pelo bem-estar emocional dos menores, argumentou Siqueira. O rosto de Rafael se desfez. Dona Ivone, pela primeira vez, parecia sem palavras. Depois de deliberar, o juiz Mendoza voltou com sua decisão. A conduta do Sr. Ferreira demonstra um padrão preocupante de infidelidade, desonestidade e falta de julgamento, declarou. Portanto, concedo a guarda principal dos meninos à Sra. Silva, com visitas supervisionadas para o Sr. Ferreira a cada 2 finais de semana. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Conseguimos. Meus filhos ficarão comigo, seguros, protegidos da toxicidade que envenenou nossas vidas. Rafael se levantou bruscamente, o rosto contorcido de raiva. Isso é injusto! Gritou. Ela lavou o cérebro de todos. Senhor Ferreira, controle-se ou serei obrigada a ordená-lo o despejo, advertiu o juiz. Dona Ivone soluçava dramaticamente, enquanto Bruna a consolava, lançando-me olhares assassinos. Não me importava. Eles já não tinham poder sobre mim. 1 ano depois. O jardim brilhava sob o sol da tarde, decorado para o 10º aniversário de Miguel. Meus filhos, rodeados de amigos, riam e brincavam sem preocupações. Feliz aniversário, campeão! Exclamou, abraçando Miguel. Pediu um desejo? Sim,
Mas se eu contar, não se cumprirá. Respondeu com um sorriso maroto, tão diferente do olhar triste que tinha há 1 ano. A festa seguia com alegria. Meu chefe, que agora era um bom amigo, me parabenizou pela recente promoção à diretora do departamento. Numa ocasião de calma, Sofia se aproximou e me abraçou sem motivo aparente. E isso por que foi? Perguntei surpresa. Porque você é a melhor mãe do mundo, respondeu. E porque agora você está sempre sorrindo. Era verdade. Agora eu sempre sorria. A vida não era perfeita, mas era autêntica, livre, feliz. Rafael tentou apelar da decisão do juiz, mas depois de uma investigação formal sobre sua conduta na universidade, finalmente desistiu. Agora ele via os meninos regularmente e já não tentava colocá-los contra mim. Dona Ivone e Bruna haviam sumido de nossas vidas. Um alívio para todos. Surpreendentemente, o pai de Rafael me escreveu pedindo desculpas pelo comportamento dele, no passado, encerrando aquele capítulo doloroso. Enquanto observava meus filhos brincando, felizes e seguros na nossa casa, nosso verdadeiro lar, me maravilhava com o quanto tudo havia mudado em tão pouco tempo. De ser uma sombra, uma empregada na minha própria casa, eu me transformei numa mulher plena, respeitada, amada por quem realmente importa. Esse era o meu renascimento. E a cada dia, com cada sorriso dos meus filhos, cada conquista no trabalho, cada momento de paz em nossa casa, eu me sentia mais viva do que nunca. A vida me deu uma segunda chance, e eu a aproveitei ao máximo.